O artigo 28 do nosso Código Penal diz: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1º, advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2º, prestação de serviços à comunidade. Inciso 3º, medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º diz: as mesmas medidas submete-se a quem, para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física e psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2º e 3º do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. Em casos de reincidência, as penas previstas nos incisos 2º e 3º do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Parágrafo 5º. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneros, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para a garantia do cumprimento dessas medidas educacionais, a que se refere o caput nos incisos 1º, 2º e 3º, a quem justificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a: inciso 1º, admoestação verbal. Inciso 2º, multa. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para o tratamento especializado. Existem no direito penal brasileiro forte discussão sobre a aplicabilidade ou não do princípio da insignificância ao crime de posse de drogas para o uso pessoal. Correntes doutrinárias divergem sobre o tema. Além do mais, parcelas de juristas e doutrinadores defendem a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, fundamentando que tal fragmento normativo ofende o princípio da intimidade e vida privada, direito expressamente previsto no artigo 5º, inciso 10, da Constituição Federal e, por conseguinte, o princípio da lesividade, valor basilar do direito penal. O crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, enfrenta forte discussão no mundo jurídico. Parte de doutrinadores entende que se trata de hipótese clara de inconstitucionalidade. Para outra parte, corrente dominante nos tribunais brasileiros, não há que se falar em inconstitucionalidade do crime do artigo 28, posto que este encontra-se em consonância com a Constituição Federal de 88. Para estes pensadores e aplicadores do direito, o legislador entendeu por bem punir o agente que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas sem a autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando a proteção e pacificação social, entendendo-se que a utilização de drogas constitui situação de perigo e dano à sociedade, seja pela propagação do vício ou pela indução à prática de outros delitos, evidenciando-se a existência de lesividade da conduta. A punição, para ser justa, deverá ser razoável e proporcional
a lesão causada pela prática da conduta ilícita. Por exemplo, o mendigo que furtou um biscoito de uma padaria para alimentar-se não deve ou não deveria responder da mesma forma que aquele agente que furtou um automóvel. É necessária uma análise minuciosa das circunstâncias e de cada caso concreto. Se a conduta, por mais que preencha os elementos do tipo penal, não lesar o bem jurídico, não se revestir de relevância jurídica, desnecessária é a represália penal. Qual a relevância em punir penalmente o mendigo que furtou o biscoito para saciar sua fome? É proporcional e razoável condená-lo a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão? É nessa visão que deve ser entendido e aplicado o princípio em comento. Da análise doutrinária e jurisprudencial até aqui explanada, conclui-se que os tribunais vêm decidindo pela impossibilidade da aplicação do princípio insignificância ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, entendendo que não é a quantidade de drogas que determina o tipo penal, mas sim o uso dessa substância. A utilização de drogas constitui situação de perigo e dano à sociedade, seja este de forma concreta ou abstrata. A pequena quantidade de entorpecente encontrada em poder do usuário, mesmo que ínfima, um baseado, é a essência do delito. Defende-se que, se admitida tal aplicação, estará se descriminalizando a conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, deixando a sociedade e a saúde pública mais vulnerável do que já são, seja pela propagação do vício ou pela indução à prática de outros delitos.